o repórter J. Braga da Vale FM também vai perguntar ao candidato Paulo Souto. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. Sou J. Braga da Rádio Vale FM, aqui da cidade de Amargosa, no Vale do Espiriçá, e a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. No seu governo, a Bahia tinha apenas uma universidade federal. O que faltou para que esse número fosse ampliado à época? Falta de empenho do governo do Estado, falta de empenho do governo federal ou de ambas as partes? Olha, primeiro, eu quero dizer, por exemplo, que essa é uma responsabilidade, não tenho nenhuma dúvida, do governo federal. E nós tivemos, sim, fizemos um esforço grande, foi criada, por exemplo, ainda no nosso período da Universidade Federal do São Francisco, o trabalho, por exemplo, muito forte de um deputado ligado ao nosso grupo político, o deputado Jorge Cury. E depois o governo federal criou essas novas universidades, o que é bom para a Bahia. O que é bom para a Bahia agora. O interessante é que o governo do Estado, eu costumo fazer a imagem do filho que não trabalha muito, né? E um filho de pai rico que não trabalha muito. Quando perguntam a ele o que é que ele fez, e que ele não tem nada a apontar o que fez, ele começa a apontar as coisas feitas pelo pai. Então, o governo do Estado está fazendo muito isso. Ele fala no programa de casas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Isso todo mundo sabe que é um programa do governo federal, feito diretamente pela Caixa Econômica com empresas, não tem participação relevante praticamente nenhuma do Estado. As universidades foram coisas criadas pelo governo federal. O que o governo do Estado, claro, é importante que sejam criadas novas, tá? Isso sempre houve empenho para que sejam criadas novas. A partir de um certo momento, o governo começou a criar, como eu já me referi, à Universidade de São Francisco e às outras do Recôncavo. Em algumas delas, no meu governo, eu fiz facilidades, inclusive com doação de áreas para a implantação de unidades dessa Universidade do Recôncavo, mostrando também a nossa contribuição. Agora, eu acho que a responsabilidade do governo do Estado também deve ser criar condições para que os estaduais funcionem bem, para que ele amplie os cursos das universidades estaduais, que são muito importantes. Como eu criei vários cursos, inclusive cursos na área de medicina e outros cursos que têm hoje uma grande aceitação. Então, tenham cuidado, porque o governo do Estado, às vezes, a sua ânsia de mostrar as coisas, ele mostra as coisas que não tem absolutamente nenhuma participação e que são feitas pelo governo federal. É preciso saber o que é que o governo fez na área da educação. E aí eu posso dizer, né, pela segunda vez consecutiva na Bahia, caiu o índice de avaliação, o INDEB, no nível médio para a rede estadual, caiu, primeiro em 2011, de 3,1 para 3, e agora caiu para 2,8. A segunda queda consecutiva. É isso que o governo do Estado deve se preocupar. Deve se preocupar para evitar, por exemplo, aquela greve dos 100 dias. Quem foi que fez a greve dos 100 dias? Os professores fizeram aquilo porque não tiveram alternativa. Aquela foi uma atitude ditatorial do governo do Estado que obrigou os professores àquilo. E veja que eu não estou dizendo que o governo do Estado deveria ou poderia atender tudo que se pediu, mas faltou franqueza no diálogo, como é sempre assim. Faltou transparência, faltou entendimento, né? Da mesma forma que aconteceu com a greve dos policiais, porque eles se queixam, não é simplesmente porque o governo não pôde atender tudo que eles queriam, porque eles se queixam que os compromissos são feitos e não são cumpridos. Qual seria a atitude correta naquele momento, Daniel? O que é que o senhor faria? Olha, a atitude correta seria ter tido desde a origem, uma negociação transparente e clara. E aí vale para qualquer lado, vale para a Polícia Civil, vale para a Polícia Militar e vale também para os professores, né? Ter clareza nesse diálogo, dizer exatamente o que pode e o que não pode ser feito e não enganar. Eu, às vezes, sofro pela forma como eu trato esses problemas. Eu tive, por exemplo, no meu governo, no início, né? Não greve, eu nunca tive, às vezes as pessoas se confundem. Né? Ninguém está limpo, mas eu, graças a Deus, não tive. Todas as vezes que foi necessário uma intervenção do ponto de vista de um diálogo mais franco, nós fizemos isso. Nós fizemos isso, por exemplo, com a Polícia Civil e Militar, que tinham, né, um governo anterior, deixou de cumprir uma legislação referente a uma gratificação. Isso estava na Justiça, e quando eu vi que era uma causa que não tinha grande futuro, né, eu imediatamente chamei para negociação, negociamos e tudo foi acertado.
Mais uma vez, eu não estou dizendo que o governo poderia ter atendido tudo que se pediu, mas tem que ter transparência, não pode enganar. É isso que ninguém suporta e é por isso que essas coisas acontecem. Candidato, eu quero falar sobre uma outra área, que é a área da saúde, tão importante também quanto a segurança pública, quanto a educação que nós falamos aqui. E eu queria a oportunidade de perguntar ao senhor a respeito do CLIC Saúde Bahia, que é uma proposta do seu programa de governo, que o senhor explicasse. O CLIC Saúde Bahia estabelece prazos máximos para a realização de exames e consultas. Isso surgiu, viu? Isso surgiu do caráter dramático que nós estamos assistindo nas questões da saúde na Bahia. Nós viajamos por esse interior todo e a queixa é essa. Ninguém suporta mais ficar 6 meses com o exame na mão, naquilo que depende, por exemplo, das unidades hospitalares do Estado. Ninguém suporta mais isso e não ser atendido. Ninguém suporta mais ter uma cirurgia, né, que estou falando, chamando de cirurgias eletivas, não aquelas de super emergência, mas as emergenciais também às vezes tem problema. E ficar esperando 2 anos para fazer a cirurgia. Então, eu estou assumindo o compromisso que eu tenho dito, eu quero fazer o mais cedo possível, implantando gradativamente nas regiões. Espero que comece a fazer no 2º ano. Se puder fazer isso antes, tudo bem. Mas eu quero, isso não é simplesmente, como às vezes o nome pode eventualmente, erroneamente sugerir, não é simplesmente marcar uma consulta, não é o que você falou. É quando um exame mais especializado, ou uma cirurgia, tiver uma prescrição, a pessoa vai saber o tempo máximo que vai ser atendido. Aí você me pergunta, como é que pode ser feito isso? Isso pode ser feito de diversas formas. Primeiro, reorganizando as unidades do Estado. As unidades do Estado hoje, os hospitais, viraram unidades que praticamente estão atendendo e mal a área de emergência. Muitas vezes há espaços ociosos para isso. Em Feira de Santana tem um hospital que foi inaugurado que tem 2 andares ociosos que poderiam ser utilizados, por exemplo, no Hospital da Criança, que poderiam ser utilizados por uma unidade materno-infantil e liberar aquele espaço do Clédio Andrade que já está no nível absolutamente insuportável para que ele possa desafogar o atendimento. Aqui em Santo Antônio de Jesus, por exemplo, tem uma Santa Casa de Misericórdia que faz o atendimento de obstetrícia e que precisa, para qualificar mais os seus serviços, da implantação de UTI. E por que o Estado não pode chamar a Santa Casa, fazer um convênio, implantar essa UTI e realmente realizar um trabalho mais qualificado? Pode sim. Então, primeiro, aproveitar os espaços ociosos. O Estado tem que precisam ser aproveitados. Segundo, apoiar Santa Casa de Misericórdia, que tem realmente uma estrutura administrativa qualificada, e apoiar também os hospitais municipais. Os hospitais municipais estão fechando no interior, muitos deles, e aí, cada caso é um caso, tem que se estudar, apoiar as prefeituras, fazer com elas um contrato de resultados em que o Estado também participe, para que muitos desses casos que vêm, por exemplo, para o Hospital de Feira de Santana, para o Hospital de Santo Antônio de Jesus, possam ser resolvidos no próprio município. Mas então o senhor vai precisar reestruturar a saúde no Estado para aí sim implantar o CLIC Saúde Bahia. Olha, e além disso, mas eu acho que tem coisas que são emergenciais. E essas coisas emergenciais, nós temos que começar a atuar. Se for necessário, como parece, por exemplo, para o caso das unidades de terapia intensiva, por que não? Por que não? Porque nós estamos falando de coisas que estão levando. Aliás, vocês sabem mais do que ninguém, porque vocês ouvem as queixas praticamente todos os dias. Né? A falta de atendimento está chegando a óbitos imotivados que poderiam ser atendidos. Então, no primeiro momento, se for necessário, numa atitude de emergência, comprar vagas no setor privado, no setor filantrópico, para sair desse sufoco. Então, para implantar já o CLIC Saúde Bahia de imediato para os casos mais graves. Eu acho que nós temos que fazer tudo com organização. Né? Primeiro, ver a capacidade ociosa que existe no Estado. Ver a reorganização, o que é que pode resultar. Apoiar unidades, tanto municipais, como estaduais, como filantrópicas, que tenham capacidade de atendimento. Né? Comprar vagas no setor privado. Tudo isso pode melhorar. O que não dá para continuar
nós assistirmos as pessoas estarem morrendo e o Estado assistir isso passivamente, mesmo com a dificuldade financeira que eu sei que vou encontrar, e vou encontrar. O Estado está financeiramente destroçado, mas afinal de contas, para que serve o governo se não for para procurar atender a essas questões que dizem respeito à vida das pessoas? Assim na segurança pública. Você acha que é normal 38 mil homicídios em 7 anos e meio? Claro que não é normal. Então nós vamos ter que tomar providências. Temos que tomar providências. Essas coisas é que são as prioritárias. Eu estou vendo aí na campanha política, né? E tanta obra, enfim, a cada momento promessas de novas obras, de coisas suntuosas, etc. Tudo bem, o Estado precisa disso, precisa melhorar sua infraestrutura, tem que melhorar sua infraestrutura, mas nós vamos deixar a vida das pessoas em segundo plano? Não. Em primeiro plano, aqueles setores dos quais dependem a vida do país. Verdade, nós vamos tomar um intervalo, né? Vamos voltar daqui a pouquinho para dar continuidade a essa entrevista. Estamos entrevistando o candidato Paulo Souto. Essa é a nossa última entrevista na rodada de entrevistas da Rádio Gaiata, da Rede Baiana de Rádio. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com o candidato Paulo Souto.